Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 11. Folheando um pouquinho a nossa Bíblia, até chegar ao capítulo 11 do livro de 1 Crônicas, que fala sobre Davi e seus valentes. Diz assim a palavra de Deus. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi tinha dito: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, era o chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do pelotão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu em uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aró, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeia de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baarum, Eliaba de Saalbom, os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aião, filho de Sacar, de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Ézero, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã,
Mibar, filho de Agre, o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do grupo dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterate, Sama e Jeiel, filho de Otão de Aroé, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel de Mesoba. Resumindo, pessoal, 1 Crônicas capítulo 11 narra a unção e ascensão de Davi como rei de Israel, bem como suas conquistas militares. Este capítulo é fundamental porque marca o início do reinado de Davi, um líder escolhido por Deus e considerado um dos maiores reis de Israel. O capítulo começa descrevendo como todos os líderes de Israel vieram a Hebrom, onde ungiram Davi como rei sobre Israel. Isso ocorreu de acordo com a vontade de Deus, cumprindo a promessa feita a Davi pelo profeta Samuel. A unção de Davi representou a transição do reinado de Saul para o de Davi, mostrando que Deus estava com ele e o havia escolhido para liderar seu povo. Após sua unção, Davi conquistou Jerusalém dos Jebuseus e a tornou sua capital, chamando-a de Cidade de Davi. Esta conquista foi um marco significativo no reinado de Davi e estabeleceu Jerusalém como centro político e religioso de Israel. O capítulo continua descrevendo os valentes guerreiros que se uniram a Davi em suas batalhas. Esses homens bravos se destacaram por sua coragem e lealdade a Davi, ajudando-o a expandir o reino de Israel e a consolidar seu domínio sobre a nação. Entre esses guerreiros estava Joabe, o comandante do exército de Davi, que se destacou por sua habilidade militar e liderança. Uma das façanhas mais notáveis de Davi e seus homens foi a conquista da fortaleza dos Jebuseus, onde os habitantes desafiaram Davi, dizendo que até mesmo os coxos e cegos poderiam derrotá-lo. No entanto, Davi e seus homens conseguiram capturar a fortaleza e a tornaram uma base militar estratégica. Este capítulo ressalta a importância da liderança ordenada por Deus e da coragem dos guerreiros que se uniram a Davi para estabelecer e proteger o reino de Israel. Davi foi abençoado por Deus como um líder justo e corajoso, e seu reinado marcou um período de grande prosperidade e paz para Israel. Concluindo, pessoal, lembre-se, Deus escolhe líderes para cumprir seus propósitos e capacita seu povo para grandes realizações. O reinado de Davi foi marcado pela bênção e favor de Deus, e suas conquistas militares demonstram como a obediência e a confiança em Deus podem levar à vitória. Este capítulo nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a reconhecer que Ele é o verdadeiro líder e protetor de nossas vidas. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. Eu espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.